Muito bem, vamos falar aqui com o nosso amigo Tamba, ele que tem aí uma história para contar e nos convidou para vir até aqui. Tamba, fala para nós aí o que foi que aconteceu. Pois então, na terça-feira, por volta das 18h40, eu recebi uma ligação no meu telefone, né? E fui atender essa ligação. E quando eu peguei o telefone, a ligação foi encerrada, eu vi que tinha uma mensagem de um cidadão falando que tinha enviado um Pix errado no meu número e para me conferir se realmente tinha caído esse Pix na minha conta, né? E verifiquei, realmente tinha caído esse Pix na minha conta, um valor alto. E eu falei para ele que eu estava ocupado, realmente eu estava ocupado, estava fazendo piso aqui, colocando. E falei para ele que voltava a falar com ele e nós resolvia isso aí sim, que ele pediu que eu tivesse um bom senso para devolver, né? Falei que sim. E voltei a falar com ele depois, quando eu terminei, desocupei. Nós entramos num acordo. Ele queria que no primeiro horário eu fosse para o banco e não dava, porque eu tinha compromisso, tenho um compromisso com a construtora. Eu presto serviço nos condomínios, eu estava com um serviço lá também atrasado já. E justamente nesse horário que ele queria que eu fosse, era o horário que eu ia para o condomínio. E assim nós acertamos. O horário de meio-dia, nós íamos no banco para fazer a devolução do dinheiro dele. Era um valor de R$ 11.900 que caiu na minha conta. E, e daí, nós acertando assim, quando terminei de falar com ele, já era umas 21h20 da noite, esse horário aí. Escutei uma pancada no meu portão, quase derrubando o portão por diversas vezes. Aí o meu filho foi atender, aí eu vi que era a polícia. Isso à E noite. à noite já. E eu fui de encontro lá ver o que estava acontecendo. Eu também já suspeitei que fosse isso, porque nas nossas conversas ele tinha falado que já sabia onde eu morava, tinha meu endereço, tudo e tal. Mas já tinha combinado para o outro dia ir no banco. Já tinha combinado. E eu falei assim, não, sim, eu moro nesse endereço já há 30 e poucos anos. Eu até relatei que eu sou mototáxi, tenho uma ficha na Centran, tem meus dados, tudo lá. E em nenhum momento eu fui omisso a devolver, né? Porque eu me vi no lugar da pessoa, né? E não tenho esse relato ou histórico, né, de me apropriar de algo de ninguém. Então, aí eu fui atender a polícia já chegou me acusando, falando que era para me devolver o Pix do rapaz naquele momento ali, porque eu estava sendo acusado de apropriação indébita, crime do qual eu não cometi. E o meu filho foi falar para os policiais que como que era apropriação indébita, se o rapaz tinha feito o Pix para mim, e em momento algum eu estava me recusando a devolver. E tal, já tinha acertado o horário tudinho, tal. O policial foi muito truculento com ele, pediu para ele se retirar, que era melhor para ele. E assim ele fez. E eu tive que pegar meu telefone, colocar na mão do policial, abrir para ele abrir os áudios, escutar tudinho que o que eu estava falando era verdade, porque a minha palavra não valia nada, sabe? Isso ali é diante da minha família, minha esposa do lado, eu tenho um netinho pequeno de 3 anos, ficou muito assustado, da qual ele não dormiu direito, ele dormia, ele acordava chorando, gritando, falando se a polícia entra lá para matar todo mundo, pela ação que eles chegaram batendo no portão de casa. E eu quero deixar aqui bem claro que eu não estou falando da instituição, estou falando de atitude de algumas pessoas que fazem parte da instituição, porque nós acreditamos na polícia militar e acredita, né, que é um órgão sério. Então, naquele momento ali, eu já tomei uma decisão de eu ir na delegacia, fui na central de ocorrência, fiz uma ocorrência. Na segunda-feira, ou na segunda-feira não, na quarta-feira pela manhã, eu já comuniquei a construtora e fui na corregedoria e fiz uma denúncia na corregedoria, da qual está lá sendo investigado. E assim, eu quero levar adiante nesse caso aí, porque eu não posso deixar impune, né, uma coisa dessa, né? E da qual o policial falou assim, eu perguntei por quê, qual motivo seria dele chegar na minha residência daquela forma. Ele falou porque o local que eu morava, eu poderia ser um bandido. Quer dizer que Aí o policial é que estipula onde é que mora o bandido? é por localidade, deu a entender isso aí. Aí então, assim, eu senti um constrangimento muito grande diante da minha família e na presença dos vizinhos, da qual
ficaram olhando para aquela situação. Eram né? quantos policiais? Era uma viatura da Força Tática com 4 policiais, relatando que era da família, o acontecido, não sei o que e tal. Eu falei assim, mas não justifica. Quer dizer que por ser da família, eles como policiais, eles podem tomar a dor e chegar sem... Não tinha mandato, não tinha ocorrência, não fizeram ocorrência, não pediram documentação minha, não pediram nada. E então foi muito chato aquela situação ali, foi constrangedor, entendeu? Eu não consegui dormir à noite, porque eu nunca tinha passado por isso, igual eu tô falando, é uma instituição da qual eu acredito, né, muito, né, e confio no trabalho deles. Mas no meio tem pessoas dessa forma. E o meu netinho, né, ficou muito assustado, abalado com isso também, né, da qual ele via a polícia como super-herói nessas coisas, né, criança, né, e ele não entende igual nós entendemos. Aí, no dia seguinte, eu fui na Caixa Econômica com um cidadão do Pix, que eu acredito que ele seja de posto de gasolina, porque o Pix dele é Comércio Santa Fé, né? Comércio de Combustível Santa Fé. E nós fez a devolução lá na Caixa Econômica perante o gerente, e ele falando para mim não fazer nada, não registrar nada contra os policiais, porque isso aí não ia dar em nada. E eu falei para ele assim que não ia tocar para frente, porque o que eu passei, qualquer um poderia fazer isso também. Você contando uma história é uma coisa, você viver na pele é outra. E ele falou assim, porque eu ia sofrer perseguições da parte dos policiais, eu falei que eu não tinha problema nenhum sobre essa parte. Sobre isso aí, não tenho, porque eu trabalho, eu mantenho as minhas coisas em ordem, em dias, tudo direitinho, já para ninguém botar a mão no que é meu, ou me acusar de algo. Moro nesse endereço aqui já há 30 e poucos anos. Se você perguntar da minha vizinhança, se eu tenho esses relatos, se eu tenho essas... Eu não tenho, entendeu? Então você pegou os dados do policial tudinho? Eu não cheguei a pegar os dados, né? Mas eu tenho imagem na câmera, né? Só que a câmera só pega de frente a viatura e o farol ficou fosco a placa, né? E segundo a corregedoria, eles têm rastreador, né? Que eles identificam, só que demora um pouco. Mas eles vão saber qual é a viatura que estava naquele exato momento lá, para identificar quem eram os policiais, né? E foi dessa forma que aconteceu comigo, né? Eu sendo acusado de um crime de apropriação indébita, crime do qual não cometi. Quer dizer que o cara deposita um dinheiro na sua conta e depois você que é o bandido. Eu sou o bandido, porque eu moro num bairro. Se eu morasse num condomínio, talvez eu era um doutor, ou tinham me recebido, tinham me abordado, né? Abordado de maneira diferente. Mas e aí, o que você pretende em relação a essa situação que acaba de acontecer contigo? Eu pretendo, assim, o cowboy, eu constituí, né, um advogado, né, e pretendo tocar para frente, né. Ele vai me acompanhar agora daqui para frente. Vou ser chamado provavelmente na corregedoria, ele já vai estar me acompanhando, ele vai estar me instruindo, né, e eu vou tocar para frente aí. Eu vou ver, porque esse cidadão falou para mim que talvez ele se acha poderoso, ele qualquer coisa assim, falou que não dava em nada. Para mim acalmar meu coração, eu falei para ele, não, meu coração está muito calmo e tranquilo, entendeu? Em relação a isso. Até porque, igual você está falando, que eu vou sofrer perseguições, alguma coisa da parte dos policiais, e eu não temo sobre isso aí não, porque eu tenho uma vida limpa e transparente, né? Então, eu vou tocar para frente. Eu não vou parar por aqui não, e nem vou ser intimidado com ameaças ou qualquer coisa assim.